Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com a aula de execução penal. O professor gostaria de comentar a respeito da grade, da ementa sobre a matéria. A matéria seria, neste momento, a respeito das teorias sobre as funções da pena, os fundamentos da pena. Teoria retributiva ou absoluta, teorias preventivas, conforme os senhores já devem ter ouvido falar em alguma oportunidade a respeito de se aludir sobre a necessidade de se entender qual seria a razão da existência da sanção penal. Lembrando que a sanção penal seria um gênero cujas espécies seriam pena e medida de segurança. Para trazer uma dinâmica melhor, mais adequada, sobretudo para aquele que quer militar, advogar ou igualmente, aquele que quer prestar concurso público para a Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, o professor decidiu, por conta própria, espero que os senhores concordem, se não concordar é só mencionar isso na aula, no encontro online, que eu mudo o foco, a gente vai para outra matéria, as funções da pena, tá bom? O professor decidiu tratar sobre as espécies de prisões aqui no Brasil, ok? Então a minha fala hoje a respeito dessa aula remota seria sobre as espécies de prisões. A gente inicia o tema com a prisão em flagrante. Mas lembrando, existem sim a prisão em flagrante, conforme a disposição legal dos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Existe igualmente uma prisão denominada prisão preventiva, ou prisão processual, cuja previsão legal está nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. Uma terceira espécie de prisão seria a prisão temporária, cuja disposição legal se dá mediante um diploma específico, fora do Código de Processo Penal, com a Lei 7.960, de 1989. Só para a gente trazer uma dinâmica melhor a respeito dessas duas prisões, essas duas últimas, a prisão preventiva ela serve para resguardar tanto o inquérito policial, a fase prévia à ação penal, quanto o processo criminal, com a ação penal já deflagrada. A prisão temporária, por sua vez, só serve para resguardar, tutelar, salvaguardar o inquérito policial, a fase preliminar, a investigação preliminar. A título de curiosidade, mas na aula, nos encontros, o professor trata especificamente sobre ambas as prisões. Uma quarta e última modalidade de prisão seria a prisão em decorrência da sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Os senhores sabem que existe a necessidade para a execução da sanção penal de haver o título formalizado. O título que gera esta formalização seria a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. A grosso modo, seria aquela decisão que não mais fosse possível a impugnação via recursal, ok? Apesar da celeuma que houve agora com o STF, que entendeu de forma pacífica sobre a impossibilidade de se começar a executar a sanção penal antes do trânsito em julgado, homenageando, por fim, o princípio da não culpabilidade, cuja previsão se dá lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Mas isso também pode ser tema das próximas aulas, eu comento todo aquele discurso que culminou com a ação e o recurso lá no STF, Supremo Tribunal Federal, ok? Uma primeira questão a respeito do tema de hoje, a respeito da prisão em flagrante, seria se ela se encaixaria como medida cautelar ou medida pré-cautelar. Seria a prisão em flagrante uma prisão cautelar ou uma prisão pré-cautelar? Daí porque a maior parte da doutrina entende que a prisão em flagrante seria uma medida cautelar, uma prisão cautelar. Só que agora tem uma doutrina comandada, capitaneada por Aury Lopes Júnior, que entende, analisando os pormenores, os detalhes das medidas cautelares, a sua natureza, as suas minúcias, que a prisão em flagrante não se encaixaria enquanto tal, enquanto medida cautelar. E a gente pode fazer algumas observações a respeito dessa doutrina comandada por Aury Lopes Júnior, que o professor se filia.
seria o seguinte: a prisão em flagrante, os senhores bem sabem, pode ser realizada por qualquer pessoa do povo, né? Qualquer cidadão que integre a sociedade pode prender quem esteja com seu comportamento praticando um fato delituoso. Logicamente, as autoridades policiais, os delegados, integrantes das polícias civil e federal, os agentes que integram esses mesmos órgãos, né, os policiais civis, os policiais federais, os membros das polícias, os membros da polícia militar, devem prender quem estiver em flagrante delito, né? Os membros dos corpos de bombeiros militares também devem prender, quando em serviço, né, quem estiver com seu comportamento em curso, né, encaixado a uma norma penal incriminadora, praticando o fato delituoso. Percebam, senhores, que essa prisão não é decretada por um órgão integrante do Poder Judiciário. A prisão em flagrante não é decretada pelo magistrado, através de seu exercício da função jurisdicional, da função judicial. Daí porque é uma primeira observação que nos faz crer, a princípio, que se afastaria de sua natureza jurídica, sê-la, a prisão em flagrante, uma medida cautelar. Uma outra peculiaridade que a gente pode fazer menção seria o fato dela, a prisão em flagrante, não servir para preservar, tutelar a investigação preliminar, tampouco o processo criminal. A prisão em flagrante ela não serve para resguardar o curso e desenvolvimento da fase preliminar através do inquérito policial. Bem como a prisão em flagrante também não serve para resguardar, proteger, tutelar o processo, a marcha do processo criminal. Ela não tem essa função. Para haver a restrição da liberdade de locomoção, que é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, para haver a manutenção de uma prisão que restringiu, portanto, esse direito à liberdade de locomoção, a gente deve observar uma terceira questão, uma cláusula de reserva da jurisdição. Todo direito ou garantia fundamentais que possam ser restringidos, até porque nem todos os direitos e garantias fundamentais não têm caráter índole absoluta, podem sim ser relativizados, podem sim serem flexibilizados, quando há a necessidade de se relativizar esses direitos, essas garantias fundamentais, há necessidade de se invocar, né, de se trazer a função jurisdicional. Daí surgiu essa teoria, a teoria da cláusula de reserva da jurisdição. Né? A gente tem que observar lá, sobretudo, o artigo 5º da Constituição Federal, que trata de inúmeros direitos e garantias de todo e qualquer cidadão. Apesar, conforme o professor acabou de ventilar, de não serem absolutos, não terem este caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, relativizados, essa relativização deve se dar mediante uma função denominada jurisdicional, a função judicial, através de um órgão que integra o Poder Judiciário. Ok? Como a gente sabe que existe a previsão lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que trata especificamente do direito à liberdade de locomoção, não se poderia manter o cidadão acautelado, preso, durante a investigação preliminar ou durante o processo criminal, sem que passasse pelo filtro do Poder Judiciário, sem que se passasse pela triagem do Poder Judiciário através da função judicial ou jurisdicional. Daí porque, com esta peculiaridade, com esse registro que o professor faz, a gente igualmente entende que não há como entender como sua natureza jurídica de ser uma medida cautelar. Ok? Até porque os senhores têm plena cognição que a prisão em flagrante pode ser efetivada pelo cidadão
e deve ser realizada pelos agentes integrantes da segurança pública. Só daí a gente consegue observar, né, que não houve, né, a necessidade de se invocar, né, a função jurisdicional. Só por esse simples fato já nos faz crer que não se trata de medida cautelar, porque toda medida cautelar que sirva, por exemplo, para resguardar o inquérito policial ou o curso e a marcha do processo criminal é uma medida cautelar passível de ser analisada somente pela função jurisdicional através do Poder Judiciário. Ok? Uma outra questão que se deve mencionar é que a prisão em flagrante ela é o instrumento do instrumento. Se, por exemplo, a prisão preventiva serve de instrumento para resguardar o processo criminal, o curso da marcha procedimental, a gente tem que entender o seguinte: qual seria a missão da prisão em flagrante? A missão da prisão em flagrante é resguardar, acautelar o indivíduo até o momento da certificação através da cláusula de reserva de jurisdição por parte do órgão que integra o Poder Judiciário a respeito da necessidade ou não da decretação da prisão processual, prisão preventiva. Então a prisão em flagrante, ela seria o quê? O instrumento da prisão processual. Via de regra, eu poderia também mencionar a prisão em flagrante é o instrumento da prisão temporária. Ela perdura até o momento de se invocar a cláusula de reserva de jurisdição, mediante a função jurisdicional, aonde o magistrado vai perceber se há necessidade ou não daquela medida cautelar extrema, ou prisão temporária para resguardar o inquérito policial, ou prisão processual preventiva, resguardando ou o inquérito policial ou o processo criminal. Uma outra peculiaridade da prisão em flagrante é que ela é autônoma. Pode existir prisão em flagrante e não necessariamente existirem as prisões temporária e prisão preventiva, né? Como, igualmente, pode existir a prisão temporária, a prisão preventiva, sem ter havido a prisão em flagrante daquele que, em tese, praticou o comportamento delituoso. Daí porque a gente consegue perceber a sua peculiaridade, a sua característica, a sua autonomia. Ok? Uma outra questão observada de forma brilhante por parte do doutrinador, Aury Lopes Júnior, é que as medidas cautelares têm princípios, têm uma ordem principiológica para resguardá-las, né? E a prisão em flagrante não precisa observar estes princípios, essa ordem principiológica, ok? Na verdade, para concluir o raciocínio de se entender que a prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar, é uma prisão pré-cautelar, a gente poderia dizer e afirmar que a prisão em flagrante seria a afirmação do direito. Se o ordenamento jurídico é a positivação dos valores que entendemos pertinentes para a convivência social de forma pacífica, o delito seria a negação desse ordenamento jurídico, a negação desses valores esculpidos, alicerçados pela ordem jurídica. Para haver, logicamente, a restauração desta ordem que fora quebrada, há necessidade do quê? De uma medida extrema, que pode ser aplicada por qualquer pessoa do povo ou pelos agentes que integram a segurança pública. Daí porque a gente afirma, para concluir essa primeira fala, a respeito de que a prisão em flagrante é a afirmação do direito. Ela está afirmando a necessidade de resguardo da ordem jurídica que fora quebrada pela prática delituosa. Ok? A doutrina autorizada, conforme o professor faz menção, diz isso, afirma isso, que ela não tem a natureza jurídica de uma medida cautelar a qual eu me filio. A gente trata os pormenores
da prisão em flagrante no encontro online.